Que bom. É bom olhar para algumas pessoas aqui que a gente já conhece há muitos anos, algumas novas que eu ainda não conheço, e ver um sorriso, né? Matarmos a saudade de tantas coisas que nós já vivemos juntos, né? Muitas coisas, muitas alegrias, muitas lágrimas, e eu fico feliz de sempre voltar aqui, porque eu nunca tive uma relação de pastor e igreja aqui na primeira igreja, né? Eu sempre tive uma relação de ovelha, eu fui cuidado, ainda sou cuidado por muitos de vocês. Vocês aqui me pastorearam, conselho, os pastores, a igreja como um todo, sempre cuidou da minha família, né? E especialmente do meu filho Enzo, né? Quando eu chego no estacionamento ali, e o Enzo? O Enzo está bem, graças a Deus. E graças também à dedicação de muitos de vocês que estão aqui hoje. Quero convidar você a fechar os teus olhos agora um pouquinho. Nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus, né? Mais do que matar a nossa saudade de tempos, a nossa amizade, Deus nos trouxe até aqui para que Ele também falasse aos nossos corações. Eu creio nisso. E o que nós vamos fazer agora é pedir que Ele toque a nossa existência, Ele fale do mais profundo da nossa existência. Com certeza você saiu da sua casa com essa expectativa, de que Deus falasse com você. Senhor, nós colocamos na Tua presença o nosso coração ansioso, o nosso coração agitado, as nossas inquietações, os nossos problemas, as nossas lutas. Queremos agora, Pai, no nome de Jesus, apresentá-las ao Senhor. Fala conosco, toca o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de pedir licença para você e fazer algumas perguntas, e desculpe a minha indiscrição em fazê-las, mas que eu julgo ser importante para você pensar um pouquinho. Você consegue lembrar da sua empolgação quando os seus filhos nasceram? Você consegue lembrar disso? A gravidez, os exames, o acompanhamento médico, a expectativa do nascimento e, enfim, aquela sala de espera, para alguns a cena, porque estavam ali olhando e presenciando. Você consegue imaginar ou relembrar o sentimento que havia no seu coração de intensidade por estar vivendo aquele momento? E quando você ficava ansioso para voltar para casa, para rever os seus filhos pequenos, tentando não perder alguns momentos que ele estaria descobrindo, ou quem sabe as primeiras palavras, e você então no seu trabalho voltava para casa rapidinho para saber quais são as novidades, se ele havia dito alguma coisa, se havia feito alguma brincadeira nova? Você consegue relembrar da sua paixão pela esposa na época do namoro? Não adianta cutucar aí não, cotovelada. Você consegue lembrar? Do coração disparado, das mãos suadas, daqueles encontros informais que disparavam os seus sentimentos e seu olho brilhava quando você ouvia a voz, quando você encontrava a pessoa que você hoje está casada ou casado. Você consegue lembrar? Consegue lembrar das promessas que você fez e dos sonhos que vocês tiveram e construíram juntos? Você consegue lembrar do quanto você admirava o seu pai e a sua mãe, quando você ainda jovem precisava se sentir seguro? Você consegue lembrar disso? Você consegue lembrar do dia em que você aceitou Jesus e de toda a sua motivação em falar para as pessoas daquilo que você tinha experimentado e principalmente da sua experiência com esse amor? A sua motivação em se envolver com os ministérios da igreja, em compartilhar, em anunciar, em participar das atividades, por exemplo, da comunidade, da igreja que você faz parte? Você se lembra do dia em que Deus chamou você para o ministério e que seu coração foi aquecido pela vontade de servir
e Deus falou para você assim: eu te escolhi e eu te separei para isso? Você consegue lembrar disso? Você consegue lembrar dos sentimentos iniciais, de algumas fases, de alguns momentos, de algumas áreas da sua vida que impulsionaram você, a sua história, para certas decisões e atitudes? Você consegue lembrar? Eu queria ler com você um texto do Evangelho de João, capítulo 13, apenas o versículo 1. Apenas o verso 1. E nós vamos tentar relembrar esses sentimentos. E eu quero justificar para você o porquê da importância de relembrá-los. João capítulo 13, versículo 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Eu acredito que nós estamos vivendo um contexto, em função da nossa nova vida urbana e da nossa rotina, dos nossos compromissos, que tem roubado de nós alguns sentimentos básicos, essenciais para os nossos relacionamentos. Eu acredito que essa maneira louca em que nós estamos inseridos tem afetado intensamente a nossa forma de viver. E talvez uma das grandes sequelas dessa nova forma e da nova maneira de se comportar é que tem se roubado o sentido maior dos relacionamentos. As pessoas têm se tornado frias, insensíveis. E quando nós falamos de sentimentos talvez um tanto quanto abstratos, a primeira resposta que nós temos é dizer assim: mas por que lembrar disso? Por que falar sobre isso? Parece que nós não temos espaço, não só na nossa agenda, mas também no nosso coração, para refletirmos sobre sentimentos e sobre intenções que movem as nossas atitudes. Nós vivemos num contexto mobilizado, influenciado por uma frieza generalizada. Alguns terapeutas têm colocado como a época da indiferença, da insensibilidade. Por mais que nós tenhamos a quantidade enorme de informações que nós temos, nós ainda colhemos uma insensibilidade fruto das relações frias que nós vivemos nos dias de hoje. E a avaliação cultural que nós podemos fazer é que tudo isso que nós estamos inseridos, na verdade, é consequência das nossas próprias escolhas e da nova maneira em que nós estamos vivendo os nossos dias atuais. Muitos de nós, ao longo dos anos, perdemos a intensidade, perdemos o significado e perdemos o sentido dos nossos relacionamentos. Quando nós falamos sobre paixão, e esse é um dos temas desse mês proposto pelo corpo pastoral dessa igreja, a ideia da paixão não se refere apenas a um sentimento passageiro, porque talvez muitos de nós, ao relembrarmos esses sentimentos, vamos dizer assim: mas esse sentimento é um sentimento de paixão. Paixão é um sentimento passageiro. Mas Francis Schaeffer, no seu livro Louco Amor, diz que paixão, e principalmente naquilo que se refere a esses dias que nós estamos vivendo da Páscoa, tem a ver com a intensidade de um sentimento e muito mais do que uma sensação passageira. Então paixão, e nós nos referimos aos dias de paixão, a sexta-feira da paixão, tem muito mais a ver com o significado, com o ato prático de um amor, do que propriamente por um sentimento passageiro, que fica talvez numa fase, numa etapa da nossa vida, em que nós podemos lembrar e falar: puxa, pastor, mas realmente naquela época eu amava a minha esposa de uma forma diferente, eu tinha uma intensidade pelos meus filhos, mas as coisas foram mudando, os filhos foram crescendo, os problemas acontecendo, o conflito, o confronto, o tempo do casamento, o tempo na vida da igreja, o contato com o dia a dia da comunidade, consequentemente com os defeitos, com a vida eclesiástica, e aquilo ficou lá atrás porque era assim que tinha que ser. A paixão é passageira. Os poetas cantam isso.
de que a paixão é passageira. Porém, a paixão referente a essa reflexão de amar até o fim, dá-nos a ideia de que ela é a intensidade de um Deus que nos amou de uma forma prática e real. Não seria errado dizer que Deus amou de forma apaixonada. Não seria errado afirmar que Deus se apaixonou pela intenção de nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui nós podemos então fazer uma reflexão como Francis Schaeffer, dizer: amar até o fim é o significado de uma verdadeira paixão. Amar constantemente é o verdadeiro significado de uma paixão. E quando nós olhamos para esse texto, nós nos lembramos de que muitos de nós, diante das circunstâncias da vida, diante das situações da nossa própria história, nós não amamos até o fim. Nós sempre temos a intensidade maior no início dos nossos projetos e das nossas experiências. Agora, amar constantemente, perseverantemente ou até o fim, é aquilo que nós temos na paixão de Cristo, na demonstração prática de um Deus que de fato nos amou. Silvia Jerusa, a esposa do pastor Ricardo Gondim, no prefácio do seu livro Vencendo a Inconstância, diz o seguinte: nós seremos constantes se observarmos a constância do amor de Deus por nós. Nós seremos constantes se observarmos a constância do amor de Deus por nós. Quantas coisas nós iniciamos e não terminamos? Quantos sentimentos intensos no início da nossa caminhada que ao longo dos anos deixamos pelo caminho e que precisamos hoje relembrar da intensidade, da paixão que tínhamos no início. Da paixão que fervia no nosso coração e que hoje, em função da rotina, a frieza, a indiferença, fez com que a gente não mais relembrasse, não mais vivenciasse e nem mais experimentasse de fato essas sensações e sentimentos. Quando nós pensamos assim, e eu entendo que muitas pessoas também acabam vivendo uma apatia, uma indiferença, uma frieza também no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e com a nossa espiritualidade. A apatia, tem um livro do Jürgen Moltmann, que o nosso reverendo Áureo teve a alegria de conhecer, chamado Paixão pela Vida. E nesse livro Paixão pela Vida, ele diz que a apatia originalmente significava ausência de sofrimento. E diante de algum contexto, os povos antigos consideravam a mais alta virtude dos deuses a apatia, a indiferença. Era seguro para o ser humano ser apático. Ser indiferente, ser frio, nos traz uma segurança do ponto de vista do relacionamento, porque afinal eu não me deixo influenciar pelos seus sentimentos, à medida que eu posso então ter as minhas faculdades imparciais à sua sensação e aos seus sentimentos. Interessante isso, porque mesmo sendo um conceito religioso da apatia, nós às vezes achamos que Deus é um Deus apático, de que Deus é um Deus indiferente, assim como nós somos, de que Deus é um Deus distante, indiferente ao nosso sofrimento, indiferente à nossa condição, e que nós podemos então achar e deduzir que Ele pode, assim como nós, se esquecer da intensidade, do início das nossas experiências, dos nossos relacionamentos, do nosso chamado e da nossa comunhão com Ele. As considerações que nós podemos fazer diante disso são três. A primeira é que a paixão é a demonstração prática de um amor que se contrapõe a qualquer teoria e discurso. A paixão
é a consideração, melhor, a demonstração prática que se contrapõe a uma teoria ou a um discurso que não vai a ser praticado. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso significa que Deus não apenas fala que nos ama, Ele prova. Ele não apenas diz que nos ama, mas o texto diz que Ele prova o seu amor para conosco. A paixão é uma demonstração prática. E aqui a pergunta para nós. Às vezes nós falamos que nós amamos os nossos filhos. Às vezes nós falamos que amamos a igreja, que amamos a nossa esposa, que amamos o nosso marido. Mas as demonstrações práticas refletem esse sentimento? As demonstrações reais, elas de fato demonstram um amor que se contrapõe à teoria. Nós falamos muito e provamos pouco. Trabalhamos demais e achamos que isso é uma demonstração prática de amor para os nossos filhos, para a nossa família. Isso não é. Porque o que eles esperam de nós é aquele sentimento intenso lá do início, mas demonstrado de uma forma real nas nossas atitudes e nas nossas relações. Segunda consideração, a primeira, um amor prático. A paixão é uma praticidade, a ação efetiva que sai do discurso teórico e se concretiza nas nossas relações. A segunda consideração é que a paixão, ela é redentora, ela redime. A intensidade, ela traz consigo a redenção. E aqui nós podemos entender que o amor, ele é apto a perdoar, a paixão nos impulsiona a redimir as relações, a reconciliar as nossas relações familiares, talvez. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz que a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. A intensidade do amor de Deus por nós é uma demonstração prática, mas também é uma intensidade redentora, que faz com que eu seja e me torne um instrumento de perdão, de reconciliação. Não apenas de um discurso, mas de ações práticas que trazem redenção aonde quer que eu esteja, no trabalho, na minha comunidade, na minha família. Todos esses sentimentos que nós perdemos ao longo do caminho, talvez aconteçam porque nós perdemos o sentido da redenção, de redimir. Quando eu estou apaixonado, eu relevo, eu reconcilio, em detrimento do amor ao outro. O que acontece é que na caminhada da vida cristã, nós perdemos essa capacidade redentora de redimir as nossas relações. Nós nos tornamos julgadores, moralistas. Perdemos essa capacidade elástica que nós temos ao exemplo de Cristo, de sermos instrumentos de perdão. Terceira reflexão sobre a paixão intensa de Deus por nós, é que a paixão verdadeira, ela traz vida e não morte. A paixão verdadeira, ela traz vida. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz que, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Em detrimento à rotina que gera morte, frieza, indiferença, apatia, a verdadeira paixão traz consigo o significado da vida, trazendo vida às minhas relações, à minha atitude com Deus e principalmente no que diz respeito à vida comunitária. Vida, não morte. Vida intensa. De todas as perguntas que eu fiz no início,
Algumas se referiam aos nossos filhos, outras se referiam ao nosso casamento, uma em relação à vida da igreja e outra em relação à nossa vida com Deus. O que acontece é que muitos de nós talvez estejamos mortos espiritualmente. Casamentos que perderam o significado. Relacionamento entre pais e filhos que perderam o sentido. Que perderam a capacidade de se redimir. Que perderam a capacidade de ter vida e que se colocam numa situação de morte indiferente. Mas ao olharmos para uma paixão intensa de Jesus na cruz e a sua capacidade de nos amar até o fim, nós vemos a intensidade de uma paixão que se reflete sim em todas as áreas da nossa vida, em todos os segmentos que eu e você possamos um dia viver ou estar. Nós vamos demonstrar de forma, primeiro, prática, não só dizer. Não só dizer. Segundo, temos a capacidade de entender que a paixão redime, que a intensidade também me traz a possibilidade de perdoar, de reconciliar. E terceiro, a paixão traz vida, renova diante das situações de morte que eu e você possamos viver. As respostas dos sentimentos que nós perdemos pelo caminho, talvez eu não conheça no que diz respeito à vida de muitos que estão aqui, não é verdade? Nós temos histórias diferentes, você diferente das minhas, alguns vivendo crises, outras vivendo tragédias, outras vivendo desilusões, outros trabalhando, outros assumindo novos compromissos que têm sugado a sua saúde física, mas é fato que ao longo dos anos, nós perdemos o real significado, o sentido da nossa vida. E que nós temos diante de palavras como essa, de voltarmos, de repensarmos e dizer assim, puxa, mas eu amo. Eu amo. Tem um livro, e aqui eu quero terminar, chamado 30 Dias para Viver. O pastor Daniel, alguns anos atrás, pregou sobre esse livro aqui também. A pergunta é, o que você faria se você soubesse que você tem apenas 30 dias de vida? Eu confesso que esse tipo de pergunta não é muito do meu gosto, né? Você trabalhar com esse estigma de morte para você motivar a vida. E quando eu comprei esse livro, eu fiquei com uma impressão ruim. Mas a intenção do livro é fazer um apontamento do desespero que nós temos de querer reconciliar, restaurar as coisas em 30 dias. Quando nós falamos 30 dias, para mim estar vivo, o que eu vou fazer? O que nós somos movidos a fazer é reconstruir ou restaurar algumas tragédias pessoais que ficaram ao longo dos anos. E que nós, sem nos percebermos, vamos dia a dia sendo levados a um óbito social, psicológico, emocional, sem termos a consciência que estamos de fato morrendo. E não são apenas 30 dias, são mais. A minha oração, e eu quero convidar você a fechar os teus olhos, é para que a paixão volte ao seu coração. A mesma paixão de um Deus que deixou a sua divindade no que diz respeito aos seus atributos para se fazer homem, sendo Deus homem, se manifestando entre nós, se relacionando entre nós, o Deus totalmente homem, totalmente Deus, e que nos ama até o fim, a morte de cruz, até o fim, nos motiva a vivermos uma vida apaixonada. Lembre-se, paixão não tem nada a ver com situação passageira, mas tem a ver com a intensidade de um amor, que é prático, que traz redenção e que traz vida. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Muitos de nós perdemos a paixão do início, a paixão da vocação, a paixão do casamento, a paixão pelos filhos, às vezes até a paixão pelo trabalho.
Isso passou. Mas nós podemos, através de uma vida com Jesus, resgatarmos o sentido e o significado, entendendo que nós precisamos demonstrar, sermos intensos nessa demonstração, pedir: Deus, me torne um instrumento de redenção, de reconciliação. Deus, traga vida sobre o meu lar, traga vida sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre a minha vida espiritual, traga vida sobre a minha comunidade, sobre a minha igreja. Pai, no nome de Jesus, nós queremos relembrar de sentimentos tão importantes, ó Deus, que moveram o nosso coração, que um dia fizeram o nosso coração queimar, que fizeram o nosso coração se mover em direção de certas escolhas e atitudes. Pai, nós queremos que esse sentimento ele seja intenso, não apenas passageiro, porque nós é que fizemos escolhas erradas, mas um sentimento intenso, assim como o seu amor na cruz por nós. Que essa intensidade, essa constância, ó Pai, se reflita nos nossos relacionamentos, na nossa vida espiritual, trazendo, ó Pai, a intensidade novamente aos nossos casamentos, às nossas relações familiares, a nossa relação espiritual, a nossa relação com a sociedade, com o trabalho. Traz de volta, Pai, a nossa capacidade de demonstrar de forma prática, de sermos instrumentos, ó Deus, de reconciliação, de perdão, e traz vida sobre nós, sobre os corações que estão aqui mortos, sobre vidas que estão mortas, sobre famílias que estão mortas e que precisam de vida, vida abundante em Jesus. Ó Deus, que essa paixão inunde o nosso coração, que saímos daqui resgatados, renovados com essa palavra, desafiados ao longo da nossa caminhada a estarmos constantemente demonstrando a paixão que nós recebemos através do Teu Filho Jesus, ó Deus. Que essa palavra, ó Pai, encontre solo fértil em nosso coração, no nome de Jesus, amém, amém. Que Deus assim nos abençoe, abençoe todos nós.